especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, que seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Glória a Deus. E eram as mulheres Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Glória a Deus. Que o Senhor venha nessa noite abençoar a porção da sua palavra para a sua igreja, que nós possamos nessa noite, Senhor, é uma passagem bastante conhecida, mas que em nome de Jesus o Senhor possa estar abençoando, e que nós possamos nesta noite aprender de Ti, sermos encorajados, fortalecidos, ó Senhor, animados, vivificados pelo poder da Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado nós oramos, que o Senhor nos dê a graça e a inspiração nesta noite, para a glória do Teu santo nome. Amém. Meus irmãos, era passado aquele dia que nós cantamos aqui, né? Os momentos do sofrimento de Jesus. E há uma profecia bíblica, até mesmo um sinal que o próprio Jesus disse, que assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem esteja morto e no terceiro dia ele ressuscite. Na verdade não foram 3 dias completos, né? Porque a sexta-feira o senador José de Arimateia pediu autorização para Pilatos a fim de fazer o sepultamento. E José de Arimateia utilizou-se de um sepulcro, né, que ele tinha particular, um sepulcro novo. E ali aquele corpo foi tirado da cruz e foi colocado dentro do sepulcro, e por ordem do próprio Pôncio Pilatos, sugerido pelas autoridades religiosas, foi colocado posta uma pedra, e sobre essa pedra um selo romano que não se podia violar. Glória a Deus. Isso foi na sexta-feira, no final, primeiro dia. Havia um clima de luto, psicologicamente falando. Os discípulos estavam arrasados, decepcionados. Glória a Deus. Passaram por uma perca do mestre, que ao longo de 3 anos de discipulado, de convivência, aprenderam ali a contemplar as palavras, a ouvir as palavras, e agora parece que aquela sexta-feira sepultou todos os sonhos, os projetos. Já tinha alguns
que tinham uns sonhos assim meio diferentes dos sonhos de Deus, dos planos de Deus. A exemplo disso, eles queriam uma posição, uma resolução de um Messias político, mas não foi por aí. É tanto que em João capítulo 6, quando Jesus multiplicou os pães, alguns quiseram elevá-lo, botá-lo como um grande Messias político. Jesus se desvencilhou dessa questão, dispensou a multidão, os discípulos. Ele não veio buscar poder efêmero deste mundo, glória a Deus. Na verdade, um dos discípulos naquele interim, eles ficaram até discutindo, e uma mulher perguntou a Jesus se no apogeu do seu reino ele colocasse 2 dos seus filhos, um era o mais velho, Tiago, e o mais novo, João, um à direita e outro à esquerda, para estar reinando de forma até política. E Jesus disse: tu não sabe o que tu está pedindo, mulher. Você vai poder beber o cálice que eu vou beber? Mas o interessante é que Jesus, ele atende as orações, né? Sabe que como foi quem foi que experimentou a espada, né, de Herodes? Quem foi? Tiago. E Deus deu graça ao último para sobreviver. Depois de muitas lutas, ele foi exiliado lá na ilha de Pátimo, mas morreu ainda em Éfeso, ali já bem de idade, o apóstolo João. Eu quero dizer que na verdade, aquela mulher fez um pedido, mas no fim das contas não tinha um trono. O que tinha? Tinha uma cruz, e tinha 2 ladrões do lado dele, e ele estava sendo ali 6 horas sofrendo na sua vida, no seu corpo, todos os sofrimentos físicos e toda a maldição do pecado, como diz Isaías, estava sendo sobrecarregado sobre ele, glória a Deus. E quando ele dá o brado e diz que estava consumado, entrega o espírito e ele morre, e Pilatos libera o corpo para ser sepultado. E isso foi só no primeiro dia. No segundo era um dia de descanso para os judeus, nada se fizeram. Mas eis que no terceiro dia, pela manhã de madrugada, se levantou umas irmãs, umas mulheres, até de certa forma colocando os homens assim, né? Os homens estavam tudo como que aquartelados, com medo. Por que não? Podia respingar nele a perseguição romana, tendo em vista que eles eram discípulos do Cristo. Eles estavam assim como foi cantado na semana passada, né? Aqui o Islã cantou um hino. Eles estavam como que aprisionados, com a mente turbada, com os sonhos, com a vida decepcionada. Glória a Deus. Mas alguém quer fazer uma honraria ao Cristo, nem que seja um Cristo morto. E percebam, iniciamos o primeiro dia da semana, na madrugada, aquelas mulheres foram ao sepulcro, levando umas especiarias que tinham preparado. Eles iriam fazer, como que prestar algo de homenagem, de algo que pudesse agradar, mesmo que o Cristo estava morto, na visão delas. E muitos hoje estão até servindo, religiosamente falando, a um Cristo morto. Eu gostei de uma expressão do irmão hoje aqui pela manhã, que o filho dele perguntou: pai, quem é aquele Cristo que está ali pendurado na cruz? Ele disse: esse é um Cristo que não foi atualizado. Eu peguei essa palavra, o Cristo que não foi atualizado, né? Porque a sequência da história,
os homens ainda estão como que homenageando, honrando esse Cristo da cruz. Claro que nós anunciamos o Cristo que foi crucificado, o Cristo que foi sepultado, glória a Deus. Mas essas irmãs estavam como que levando umas especiarias para estar ali, relembrando aqueles momentos de glória, enquanto que os apóstolos estavam ali sobrecarregados de preocupação, de tristeza, enlutados com a vida, decepcionados ministerialmente falando, decepcionados, quem sabe, com a igreja, decepcionados na fé, decepcionados com a vida. O sonho foi frustrado, o sonho foi sepultado, foi enterrado, as coisas não aconteceram na visão deles, conforme eles imaginaram, conforme eles, porque nem tudo Deus faz como você quer. Os meus planos não são os vossos planos, a visão de Deus não é a visão humana. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, a ida ao sepulcro era um registro histórico, que elas puderam contemplar que Deus é o Deus que remove todo obstáculo na sua vida nesta noite, em nome de Jesus, glória a Deus. Elas estavam questionando, porque imagine o peso remover aquelas mulheres, aquela pedra. Mas irmãos, o que é para você fazer, tu tem que fazer, irmã. Mas tem coisa que só Deus faz. Espera em Deus, glória a Deus. Muitas vezes você se preocupa com muitas coisas, mas quando Deus quer fazer, no segundo, esse obstáculo vai sair na sua vida, em nome de Jesus, glória a Deus. Meus amados, igreja de Jesus Cristo, se existe um obstáculo que você tem que remover, remova. Algumas coisas na vida do discípulo que querem obstacularizá-lo, mas se você puder desvencilhar desse obstáculo, amém. Mas tem coisas que só Deus faz, como nós afirmamos. Mas enfim, a surpresa estava naquele momento, o registro lá, a pedra removida. Já posso contemplar uma evidência histórica, glória a Deus, de que não somente Deus remove os obstáculos, Deus muda da morte para a vida, Deus muda das trevas para a luz, Deus muda o cenário. Quando o cenário estava tudo perdido, eis que a mão de Deus, o anjo do Senhor desceu, ele removeu a pedra, e agora elas estão indo ao sepulcro, as mulheres, elas estão contemplando uma remoção de obstáculo, elas estão vendo um registro, historicamente falando, um registro da vitória de Deus, a vitória de Cristo sobre o poder político. Jesus estava acima de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos até chegou a dizer: diz alguma coisa aí que eu tenho poder, rapaz, eu posso te soltar. E Jesus disse: tu pode fazer o que tu quiser, mas nenhum poder está competindo a você, porque se eu rogasse, eu rogaria, e os meus súditos combateria contra esse poder político. Mas aquele era o momento das trevas, era a hora de Jesus ser entregue. Mas na hora que Deus quer, a irmã leu hoje pela manhã, que Deus remove reis, Deus estabelece planos. Quando os homens querem fazer algo, Deus vai lá e muda. Quando a pedra estava inviolável, intocável, quando Deus quer, Ele remove, Ele mostra o poder dEle sobre o poder político. Glória a Deus. Não tem política deste mundo que frustre os planos de Deus. Glória a Deus. Meu irmão, além do poder político, tem algo que deixa todo ser humano com medo. Todo homem que vem a essa terra sabe que um dia vai participar da morte. Um dia ele vai ter que enfrentar a morte, seja rico ou pobre, seja
formado ou iletrado, seja ignorante ou sábio, todos têm o medo do dia da morte. O próprio Jesus, alguém pode dizer, mas ele temeu a morte. Não, ele temeu o momento que ele iria padecer ali, iria sofrer os pecados sobre si, iria enfrentar aquele 22 de Salmo, Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? O poder da separação, de que ele, como o pecado, estava se tornando pecado por nós. Mas Jesus enfrentou a morte, e ele venceu a morte. A sepultura estava ali, o lacre quebrado, a pedra removida. E em terceiro lugar, meus irmãos, o sepulcro, irmã Vilani, estava vazio. Vazio. Mas elas não encontraram nem o defunto, nem o corpo. Mas a ida daquelas mulheres ao sepulcro, elas não encontram realmente o corpo de Jesus morto. Isso é uma demonstração pública. Isto está evidente. Porque quando Jesus chega no cenário religioso, o cenário religioso apresentava diversas religiosidades. Só dentre os judeus havia a turma dos fariseus, havia os herodianos, se bem que herodianos era mais um partido político misturado com a religião. Havia os saduceus, que era a elite religiosa. Havia os essênios, e fora do âmbito de Israel, havia várias religiões, homens que se autodenominava homens poderosos. Mas uma coisa é certa, glória a Deus, o Evangelho de Jesus, conforme Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, glória a Deus, Paulo diz, olha, eu estou lutando contra feras, eu estou lutando contra, olha, a minha luta, ela tem um significado, porque eu não estou servindo a uma causa de um homem morto, não, a nossa causa é a causa do Evangelho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Cristo vivo. Glória a Deus. Essa é a diferença, irmãos. O Evangelho não é mais uma religião dentre tantas que nós temos hoje. E hoje os homens dizem, não importa aonde você vá, como diz aquela expressão, todos os caminhos conduzem a Roma, né? As estradas conduzem a Roma. Aí no dizer de hoje, todas as religiões levam a Deus. Será que isso é verdade? Isso é um modo de pensar humano, irmãos. Isso é o homem querendo se justificar a si mesmo. Mas, irmãos, não existe aproximação de Deus com sacrifícios de animais. Não existe aproximação de Deus não, glória a Deus, jamais. O homem pode ser, como diz o apóstolo Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse o amor de Deus, seria apenas um sino que tine. Conhecesse a ciência, tivesse todo o conhecimento, se não tivesse o amor de Deus em meu coração, isso de nada adiantaria. O amor de Deus é a causa, o Evangelho de Jesus é a razão da nossa existência, e o Evangelho de Jesus é diferente, glória a Deus, né? Alguns pregadores, eles usam esse termo, né, que todos os fundadores de ele continuaram, mas o corpo dele ainda continua na sepultura. Mas Jesus não fundou uma religião. Alguns acham, né? Torna o nome religião, tudo bem. Mas na verdade ele tornou o homem que estava caído da graça, o homem que estava inimigo de Deus nas obras, o homem que estava agradado a Cristo. Deus Santo foi unida ao pecador. O Deus Santo, o Deus vivo, ele estendeu a mão e ele agora aperta na mão do pecador
pecador, mas entre a mão do Deus Santo e a mão do pecador estão as mãos de Jesus, que foram furadas, que foram cravadas lá na cruz do Calvário. E esse sacrifício, ele foi o preço do resgate, da união, da reconciliação do homem com Deus. Glorifiquemos a Deus nessa noite, irmãos, porque você era inimigo de Deus nas obras, mas agora você se tornou igual a Abraão. Desenvolva a amizade com Jesus, amizade com Deus. E a amizade com Deus é isso, é você, exatamente, você não está seguindo um ser morto. Glória a Deus, ele está vivo mais do que nunca. Glória a Deus. E esse registro histórico do Evangelho de Lucas é uma prova aqui de que o Evangelho não é igual à religiosidade deste mundo. O Evangelho é o Evangelho da transformação de vida. O homem velho pode se transformar numa nova criatura. Paulo diz em Colossenses 3: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Irmão, portanto, irmão, se nós estamos ressuscitados com Cristo, nós temos um referencial. Mas, meus amados, eu estou destacando essa visita, essa ida das mulheres ao sepulcro, porque nós vamos constatar outra prova que realmente o próprio Cristo, de forma didática, ele informou, para os discípulos: olha, eu estou indo a Jerusalém, vai se cumprir o que está escrito na palavra. Mas os discípulos, tem os discípulos que parece que fica assim meio desapercebido, porque eles acham que as palavras de Deus parece que não encaixam, eles não entendem. Pode prestar atenção, até então, depois da ressurreição, quando Jesus aparece, é que ele vai mostrar a escritura que tinha que se cumprir, é que o entendimento deles vão ser abertos. Eu quero dizer que essa visita ao sepulcro, com a aparição de anjos, interessante, quando se apareceu um anjo, tem uns irmãos que dizem assim, às vezes o culto, os irmãos estão assim no culto, assim, os irmãos tudo calados, aí o outro está ali, mas se o irmão falar que um anjo está fazendo isso aqui, meu irmão, tem irmãos que dão mais glória a Deus por causa dos anjos, porque da presença de Jesus. Glória a Deus. Mas não foi o caso das irmãs. As irmãs ouviram a mensagem angelical. Os anjos fez uma pergunta: por que você, no versículo 5, por que vocês estão buscando o vivente entre os mortos? Ele não está aqui. Amém? Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Olha aí, lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Lembre-se do que ele disse? Glória a Deus. Convém que o Filho do Homem, no versículo 7, seja entregue nas mãos dos homens e pecadores, que ele seja crucificado, mas que ao terceiro dia ele possa sair dentre a sepultura. Glória a Deus. Da sepultura ele vai ressurgir. Glória a Deus. Meus irmãos, essa mensagem da ressurreição é uma mensagem que fala para nós, igreja, também. Glória a Deus. Porque muitas das vezes as palavras de Deus, as promessas de Deus, irmãos, a gente não vê. Eu ouvi um pastor falando que só de promessas, são várias, irmãos. Se você catalogar todas as promessas que Deus falou para a sua vida, sobre a sua vida espiritual, sobre o seu casamento, sobre a sua caminhada aqui na terra, Deus fala em cada área. Glória a Deus. É a gente se dedicar mais. Mas essa promessa aqui é uma promessa que se cumpriu cabalmente. As mulheres viram na boca nas palavras dos anjos, os anjos estavam dizendo: olha, tinha que se cumprir a promessa de Deus. O Filho do Homem, irmãos, era uma promessa, meu Deus do céu, passar por tudo isso, passar por ser entregue aos gentios, ser caluniado, ser morto, passar por todo esse sofrimento. Irmãos, esse é o propósito de Deus, esse é o projeto de Deus. Muitas das vezes o cristão, ele é chamado para exatamente participar com Cristo
exatamente dessa identificação. Glória a Deus. Todos nós fomos chamados, irmãos, a exemplo de Tiago e João, que a mãe dele queria que ele sentasse no trono, literalmente falando, né, à direita e à esquerda. Mas na verdade, nós precisamos passar pela cruz, crucificarmos, como foi lido hoje pela manhã, a nossa velha natureza, as nossas paixões carnais. Isso é o grande sacrifício que o servo de Deus deve, glória a Deus, sacrificar diante do Senhor. E quando Deus vê isso, irmãos, então pode ter certeza, quando você prestar atenção, o Cristo, ele participou de todos esses movimentos, e ele está vivo dentre os mortos. E nós, como servos, seguidores de Jesus, e identificando-se com ele, certamente nós não estamos seguindo uma religião frustrante, nós não estamos seguindo uma igreja morta, nós não estamos seguindo a um Cristo morto. Se bem que alguns, parece que até preguei isso aqui na quinta-feira, né, a irmã? A vida, existe vida aí? Exatamente, a vida de Deus, ela reflete em glorificação ao Senhor. A vida de Deus reflete em nós, apesar das lutas, apesar das circunstâncias. E é exatamente isso que eu quero falar nesta noite. A ida daquelas mulheres ao sepulcro mostrou para nós agora também, por mais que a tua vida hoje, você esteja passando por algo, uma circunstância que te cause frustração, uma situação em que as circunstâncias da vida te leva o teu coração a você até pensar que os planos de Deus parece que se frustrou para com você. Glória a Deus. Parece que se frustrou. E esse foi o pensamento dos apóstolos. Mas o anjo, as palavras de Deus estavam lembrando aquelas mulheres. Lembre-se, irmãos, quando o momento que a situação estiver apertando, glória a Deus, lembre-se que por mais difícil que seja, por mais difícil que o plano seja, mas a vitória é certa em Jesus, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. As palavras de Deus, a ida delas ao sepulcro, foi para mostrar: olha, está difícil, temos que passar por essa situação. O nosso Cristo estava morto, na visão delas. Eles passaram pelo luto, eles passaram pela perda, eles passaram pela frustração. Irmãos, existe hoje uma geração que não quer ser frustrada, porque quando enfrenta um baque maior, meu Deus, já querem se desesperar. Deus forja o caráter do servo de Deus numa situação adversa. Quando você pedir a Deus: Senhor, dai-me mais do teu amor, garanto a você que vai aparecer muitas pessoas antagônicas no seu caminho, e você vai ter que desenvolver o amor de Deus na sua vida. Glória a Deus. Ah, Jesus, me dá graça mesmo, porque é muito amor mesmo. Amar a quem é opositor a mim. Ei, Jesus, não é fácil não, Senhor, mas que o Senhor me ensine nesta caminhada. Meus amados, interessante, eu quero concluir aqui no versículo de número 9. Elas voltam do sepulcro, elas voltaram do sepulcro, elas foram encorajadas. Ei, irmão, não está perdida a situação não. Glória a Deus. Um propósito que iniciou-se de forma simples, lá no mar da Galileia. O profeta, o homem, o Cristo, um movimento espiritual que trouxe pessoas, que mudou corações. De repente, a morte parece que frustrou, que acabou. Mas eis que a mensagem de Deus aqui nesta noite para nós, glória a Deus, é o seguinte: diga para a igreja estava lá entre quatro paredes, a igreja que estava enlutada, a igreja que estava com tristeza na alma, os apóstolos que estavam decepcionados, as pessoas que estavam com o coração
Como disse o próprio Jesus disse, não se turbe, mas o coração do ser humano estava turbado. Veja a mensagem: voltem, anunciem a todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Diga para a minha igreja, diga para os meus servos, glória a Deus, por mais que o pensamento dele possa ser micro, agora no momento eu estou vendo uma situação adversa, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que nós vamos morrer, nós não vamos conseguir, mas não se turbe o vosso coração. Diga para a minha igreja, diga para os meus servos, glória a Deus, que ainda eles vão contemplar, glória a Deus, ainda eles vão ter experiências novas, ainda eles vão ter manifestações de Deus na vida dele, ainda Deus vai restaurar o ânimo, Deus vai restaurar a força, Deus vai restaurar a chamada, Deus vai restaurar os dons, Deus vai devolver de novo o que você perdeu. Amém? Diga para a minha igreja, foi essa a mensagem. Interessante, a mensagem da ressurreição tem que ser pregada para o mundo, mas primeiramente a igreja de Jesus, que anuncia que ele ressuscitou, tem que passar pela experiência. Porque uma igreja desanimada, um crente desanimado, irmão, ele desanima os outros. Não é não? Teve um que se reuniu lá, aí teve um que disse, vamos para o culto. Eu disse, não vou não, não acontece nada. E eis que eles estavam no culto lá, né, se reunindo. De repente apresentou-se Jesus, e ele mostrou as evidências, as cicatrizes. Aí os 10 falaram para o outro, rapaz, o culto ontem foi uma bênção, Jesus manifestou lá, foi poder. Nós vimos as evidências, ele mostrou o seu lado, que foi a lança que o cravou, as cicatrizes das mãos. Aí ele disse, no próximo culto eu vou estar lá, Tomé. Claro que todo mundo a gente chama Tomé de descrente, né? Mas todo mundo foi descrente também, viu? Mas a mensagem da ressurreição era a mensagem para ressuscitar a fé que estava abatida. A mensagem da ressurreição da igreja é para dizer para a igreja que o nosso Jesus, o nosso Deus, ele não está morto. Por mais frustrante que a sua vida possa estar, mas se ligue com Deus, porque essa luta, essa guerra vai passar, e você vai continuar, e vai enfrentar outra. Glória a Deus. Pois bem, diga para a minha igreja, glória a Deus, fale para a igreja. As irmãs chegaram lá, contaram, Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, falaram para os apóstolos. Qual foi a reação deles, hein? A reação deles foi como essas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Não creram. Glória a Deus. Olha, se Paulo pregou em Atenas, no berço lá de toda a cultura grega, que não acreditava em Deus, quando Paulo falou da ressurreição, ouvi sobre isso não. Mas uma parte creu, e a igreja reagiu com incredulidade. Ou seja, as pessoas, porque é o seguinte, irmãos, quando você está passando como a experiência dos discípulos, a luta foi tão grande que a fé foi abatida, né? Eles precisavam ter um encontro com o Cristo ressurreto, glória a Deus. Precisavam se encontrar com Cristo, glória a Deus. Como de fato, depois Jesus vai conversar com 2, e eles até disseram, tem uma mulher aí que falaram que eles se encontraram com ele, mas não viu o corpo. E começou a colocar dúvida, mas eis que Jesus aparece para os 2, e revela o seu plano, revela o seu projeto, revela a sua presença, mostra a sua glória, glória a Deus, através da exposição da palavra, né? A mensagem de Deus. Era necessário que se cumprisse tudo isso, que o Cristo padecesse. E nesta noite nós estamos, irmãos, reafirmamos a nossa convicção, a
a nossa confiança neste Deus. Glória a Deus. Por mais que difícil que seja a situação, glória a Deus, mas a mensagem daquelas mulheres sobre o sepulcro que estava vazio, elas comunicavam à igreja para a ressurreição, para que a igreja pudesse renovar o ânimo, as forças novamente, para que as pessoas não pudessem ser levadas por circunstâncias, glória a Deus, porque a vitória é do povo de Deus, a vitória está na mão do Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos glorificar esse Deus vivo e ressurreto. Glória a Deus. Se você sente no seu coração o desejo de servir com mais intensidade, se você deseja renovar a sua fé no Senhor, nós convidamos você para vir aqui à frente. Vamos fazer uma oração de intercessão por você, e o Senhor está aqui para tocar no seu coração. Ele é poderoso para realizar muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Se a sua fé, se o seu coração está abatido, se você precisa de um renovo, de uma restauração de Deus, aleluia, o nosso Deus, Ele está aqui para revitalizar o seu ânimo, a sua fé, aleluia. Doravante desse culto, você vai sentir a presença de Jesus andando com você, porque Ele diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, meu irmão, não se entregue à tristeza, não se entregue à frieza, à mesmice, ao comodismo. Deus é contigo, irmão. Se achega ao Senhor, ao Cristo vivo, ressurreto. Adore, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Você estava morto nos seus delitos e pecados, mas o Cristo que foi morto na cruz, Ele te deu a oportunidade para tu sair do sepulcro do pecado, para tu ser uma nova criatura, para tu ser um adorador, irmãos. Adoremos o Cristo vivo nessa noite, bendizemos o seu santo e excelso nome, glorifiquemos, entregamos de coração. É de coração, viu, irmão? Deus faz. Vamos orar ao Senhor. Antes disso, vamos fazer a leitura concernente ao ato da ceia. Quero convidar o irmão diácono Johnny para fazer essa leitura.